Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Nesta videoaula nós vamos resolver as 8 questões do SIS 3 da UEA do ano de 2023. Então prepara aí seu material de trabalho, seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu livro didático, caderno, o ambiente onde você vai trabalhar e vamos começar. Vamos à obra. Muito bem, então vamos aí às questões. Então você vai ver aqui comigo SIS, Sistema de Ingresso Seriado, treino 2024-2026, foi aprovado ano passado. Eu peguei essa prova aqui do site OnlyStudy. Eu vou deixar depois o link para você acessar, baixar, até responder antes se quiser, né, para depois vir aqui e assistir a videoaula. Então vamos direto às questões, né? Vamos lá. A primeira questão que nós vamos ver aqui na prova do SIS 3 é relacionado ao livro que foi indicado como leitura da parte de literatura. Então, olha aí o comando. Leia o trecho do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, para responder as questões 1 a 4. Então, vamos seguir o comando. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos, além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito, misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo, né? Como o pedantismo é pedante, como se ele quisesse se aparecer. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudara um pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? Que seria? E na mesma tarde, uma das lindas vizinhas do Major convidou uma amiga, e ambas levaram um tempo perdido de cá para lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça, quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário, se referindo ao Major Quaresma. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado tal sujeito, empunhando o pinho na posição, o pinho refere-se ao violão, na posição de tocar, o major atentamente ouvia. Olhe, major, assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia. É ré, aprendeu? Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens? Para você ver como havia um preconceito para quem tocava violão naquela época. O livro é de 1911 e a história se passa em 1890, 96, por aí. Aí é um contexto, né? Contexto da obra. Vamos lá, as questões. Nós sabemos que a questão de 1 de número 4, elas são questões baseadas no trecho do texto. Primeira questão. A voz do personagem mescla-se à voz do narrador, configurando o discurso indireto livre no seguinte trecho. Olha lá, se ele faz uma pergunta sobre discurso indireto livre, então temos que lembrar o que é discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Discurso direto. A voz da personagem aparece no texto. O narrador deixa a personagem falar, entre aspas, né? Como é que isso é indicado no corpo do texto? Travessão, que indica a fala da personagem, ou entre aspas, aspas de abertura, fechamento, que pode indicar também a fala da personagem. Por exemplo, olha aqui, ó. Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Aí, 2 pontos.
Aí abre aspas. Se não era formado, para quê? Pedantismo. Fecha aspas. Essas aspas aqui e a própria forma como o texto está construído, esse trecho, nós vemos que a personagem fala. Isso é discurso direto. Já o discurso indireto, ele mescla as duas falas. Discurso indireto. O discurso indireto seria assim. Exemplo, discurso direto. O professor Fabrício disse aos alunos: vamos estudar para a prova. Discurso direto. Apareceu a voz lá do professor, né? Discurso indireto. O narrador diz o que a personagem disse, usando a mesma frase anterior. O professor Fabrício disse aos alunos para que estudassem para a prova. Percebe que no discurso indireto o narrador disse o que a personagem falou? Beleza? Deu para lembrar aí? Então, vamos ver aqui as opções. Nós estamos atrás da opção em que há um discurso indireto livre, em que a voz do narrador e da personagem se mesclam. Quem é que está meditando, falando, opinando? É a voz do narrador ou da personagem? A. Não recebia ninguém. Vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Aqui o trecho dá a entender que é um comentário do narrador. Não tem voz de personagem e nem mistura das duas. B. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos. E a única desafeição que merecera fora do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. Já falei que nesse caso as aspas indicam o discurso direto. Portanto, eliminamos também a letra B. Vamos ver a letra C? Eram esses seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco. Isso provocava comentários no bairro. Aqui não há indicação apenas sugestão, mas não há indicação da fala de personagens. Letra D. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? Que seria? A letra D, olha só a letra D. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável? Que seria? De quem essa expressão, essa opinião? Um violão em casa tão respeitável? Que seria? Esses são comentários das personagens, dos vizinhos, né, que estavam ali bisbilhotando a vida do Major, ou é uma opinião do narrador? Parece que é a letra D. Vamos ver aqui a letra E. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia. Ré, aprendeu? Entre aspas, 2 pontos indica um discurso direto. É a letra D. Nós não sabemos aqui claramente se esse comentário é o comentário do narrador ou dos vizinhos. Em outras palavras, a fala do narrador e das personagens está mesclada nesse trecho aqui, na letra D. Compreendeu aí certinho? Essa é a questão 1. A questão 2 também se baseia no mesmo texto, né? Do 1 ao 4, questão 2. No segundo parágrafo, ou seja, esse parágrafo aqui que eu acabei de destacar, a fala do doutor Segadas caracteriza o major como? A fala. Aqui, ó. E sua única desafeição, e a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. E aqui a indicação da fala do doutor Segadas. Se não era formado, para quê? Pedantismo, ou seja, está querendo se aparecer. Ele tinha muito de livro, mas não era formado. Para que ter livros? Essa fala do doutor Segadas caracteriza o major como alguém fingido? Ele está fingindo ser o que não é? Ou seja, tem livros, mas não é formado. B, é tímido? Ele tem livros, mas não é formado. É tímido, é isso? Letra C, um homem culto? Pelo comentário dá para ver que ele não conseguia admitir, né, associar alguém que não fosse formado e tivesse livros, né? Então já dá para eliminar a letra C, né? Distraído, nada no trecho indica que o Dr. Segadas, com comentário, se não era formado, para quê? Pedantismo indica alguém distraído. E tampouco confuso. Então só dá para. A opção que a gente vai marcar aqui é que a fala do Dr. Segadas, a partir do olhar dessa personagem, ele caracteriza o Quaresma como alguém fingido. Olha aí, né? Você poderia, talvez, ter confundido com confuso, ficado na dúvida, mas por que não poderia ser confuso?
O termo pedantismo é alguém que gosta de se aparecer, de mostrar, mas aqui, ó, se não era formado, para quê? Ou seja, ele tinha livros e não era formado, ele não estaria fingindo ser o que não é? Seria mais ou menos isso. A questão 3, mais uma vez, baseada no trecho. Não recebia ninguém, vivia no isolamento monacal, ou seja, num monastério isolado, né, como um religioso na Idade Média. Alguns religiosos, né, nos monastérios. O trecho sublinhado, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Em relação ao trecho que o antecede, o trecho sublinhado expressa a ideia de... Tá, o trecho sublinhado, aqui tem uma expressão que é a chave da, para interpretar esse trecho aqui, que é essa conjunção aqui, essa expressão, embora. Deixa eu destacar ela aqui. Tá aqui, destacar, embora. Ou não destacou. De novo. Agora destacou, embora. Embora é uma conjunção subordinada concessiva. Então, embora, ainda que, dá a ideia de concessão. Então, sabendo dessa informação, você marcaria concessão. Letra B. Não entraria comparação, porque não está havendo comparação. Não tem condição, porque não é se, caso, se. Não é causa, a causa disso, não é consequência, por quê, por quanto, ou por quê, perdão. Então, aqui só caberia concessão. Se a primeira pergunta é uma pergunta de interpretação textual, a segunda é uma pergunta de ordem gramatical. Né? Aqui, o significado de um trecho, cuja chave de entrada é a partir da palavra que eu destaquei, o embora, que é uma conjunção concessiva. Subordinada a concessiva. Agora vamos à questão 4. E aí, a questão 4 é uma pergunta de ordem gramatical, de interpretação textual ou sobre a estética em que está inserido o Tristifio de Policarpo Quaresma, que é um livro escrito num momento que é chamado de pré-modernismo, que não é exatamente um período literário, mas é um intervalo de tempo entre o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo. Cerca de 20 anos aí. Isso nas marcações de tempo da literatura brasileira. Questão 4, olha aí. A principal característica do protagonista de Triste Fim de Policarpo Quaresma é seu patriotismo. Ele é um patriota. E aí, essa questão aqui é você conhecer a totalidade do livro, o enredo, a história do Policarpo Quaresma, que propõe ele apresenta à Câmara 3 propostas de reforma. Uma é a reforma do idioma, trocar a língua portuguesa pelo tupi-guarani, a segunda a reforma agrária, e a terceira quando ele se voluntaria para lutar na reforma na revolta da Armada, lá no Rio de Janeiro, do lado do governo. E aí, e no final da história, spoiler, no final da história ele vai ver que o seu patriotismo era um patriotismo ingênuo, né? E aí? Ele tem esse patriotismo ingênuo, como se o Policarpo Quaresma ele é um tipo de Don Quixote da literatura brasileira. É um patriotismo moderado, estratégico? Não, né? Pelo resumo aqui que nós fizemos. Discreto, enigmático? Também não. Interesseiro, individualista? Não, ele era idealista. Mentiroso, simulado? Não. Ele tinha ações nobres, leais. Então, caberia a letra E, extremado, caricato. Esse é o gabarito. Ele é a caricatura de um patriota ingênuo. Perceba aqui que essa questão aqui exige que você conhecesse o enredo da obra. Esse livro fala sobre o quê? Qual é o assunto? Como é que é caracterizada a personagem? Fique atento a isso daí. Bem, da questão 5 a 8, agora o texto base é outro, é um poema. O poema Canção do Exílio, do escritor Murilo Mendes, publicado originalmente em 1930. Olha o título, Canção do Exílio. Isso lembra alguma coisa? Se você pensou lá no romantismo, no Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, isso já é dica. Já é dica e vai ajudar você nessa questão. Então você já sabe que o Canção do Exílio é uma intertextualidade, ele retoma
o Canção do Exílio do Murilo Mendes aqui, que é o texto base, ele retoma o Canção do Exílio, ele dialoga com o Canção do Exílio lá do romantismo da primeira fase da poesia brasileira, da poesia romântica brasileira, romantismo. Vamos ver aqui o Canção do Exílio do Murilo Mendes, aqui dentro já do modernismo. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza, perdão. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda, em morro sufocado, em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. 100 mil réis era a unidade, a moeda da época. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Aqui as notas de rodapé do texto para indicar o que é gaturamos. Espécie de pássaro monista, relativo ao monismo, uma vertente filosófica. Sururu, briga envolvendo muitas pessoas, confusão. E Gioconda, La Gioconda, a conhecida a pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ou da Vinci. Questão 5. Qual é a pergunta da questão 5? Na construção de seu poema, Murilo Mendes mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo: intertextualidade, redundância é repetição. Gradação é nascimento, morte, um exemplo, nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução, morte, isso é uma gradação. Não tem gradação no texto. Personificação, um ser inanimado ou animais que são retratados com características humanas. Também não aparece aí, né? Ambiguidade, duplo sentido. Como eu falei no início, é uma intertextualidade. Ele dialoga com o Canção do Exílio. Então, sabendo disso, você já marcaria aí a letra A. A questão 6, você já sabe que é baseada no mesmo texto. Predomina no poema um tom didático. Ele está ensinando, místico. Ele fala de mistérios, um texto um pouco hermético. Melancólico, um tom de tristeza. Satírico, ele está brincando e ao mesmo tempo usando um humor um pouco brincalhão e fazendo uma espécie de crítica social a partir dessa intertextualidade, essa sátira, essa brincadeira. Ou ufanista, ele está exaltando a natureza, assim como o texto original. Se você pensou na letra, exatamente, letra D, satírico, né? É uma sátira, é uma brincadeira, uma crítica social, usando como base o Canção do Exílio lá do Gonçalves Dias para reescrever aí essa sátira. Questão 7, baseada no mesmo texto, no poema O Eu Lírico, ou seja, a voz do poema, quem está falando, narrando o poema. Celebra efusivamente a identidade nacional. Alternativa B, exalta a fusão da cultura nacional com o elemento estrangeiro. Essa fusão, né, que inclusive é uma das teorias propostas pela primeira fase do modernismo brasileiro, a antropofagia, né, o movimento antropofágico, é isso? Problematiza criticamente a identidade nacional, é a opção C. Defende energeticamente o desprezo pelo elemento estrangeiro, tem isso daí? Ou opção E, propõe a incorporação irrestrita do elemento estrangeiro. Bem, assim, pelo tom do texto, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza, ou seja, elementos estrangeiros na terra natal, no caso o Brasil. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos, ou seja, eles incomodam, né, em vez de a oratória ser algo bom. Então isso daí dá um tom, né, essa descrição de tipos e costumes da terra, né, levando em consideração a intertextualidade com o texto original, que é um texto ufanista lá do Gonçalves Dias, de exaltação da natureza, e um texto de valorização da identidade nacional. Aqui nós temos também a identidade nacional posta, mas de maneira crítica. Então ele problematiza criticamente a identidade nacional. Essa é a opção adequada para a pergunta da questão 7. Agora a questão 8, olha só que curioso, porque a questão 8 ela tem
a questão 7, interpretação do texto, a questão 6, interpretação do texto, e a questão 8 é uma questão de ordem gramatical, uso da vírgula. Vamos lá. Considerando o contexto em que se encontra e sem prejuízo para a correção gramatical do verso, pode-se inserir uma vírgula em. Ora, quando é que eu vou inserir vírgula? A vírgula é inserida quando alguma parte da oração ela está colocada não na ordem direta, mas na ordem inversa. E aí a vírgula ela indica essa mudança da ordem dos termos da oração, em alguns casos. A vírgula também ela vai isolar vocativos, vai isolar apostos, né? Vai isolar as orações subordinadas substantivas explicativas. Vamos ver aqui como é que a gente vai analisar. Assim, e o clássico, quando a vírgula não deve ser colocada. Entre sujeito e predicado, não se coloca vírgula. Tem um sujeito, aí o predicado abrindo ali com o verbo. Colocar uma vírgula ali no meio? Não pode. Vamos ver. Aqui o primeiro trecho que ele vai colocar uma vírgula, vamos ver se vai ficar certo. Onde cantam gaturanos de Veneza. Onde cantam o quê? Ou quem? Gaturanos de Veneza. Observe aqui, ó, onde cantam quem? Gaturanos de Veneza. Logo após o verbo cantar, se eu colocasse a vírgula, como ele propõe aqui, eu estarei usando a vírgula de maneira indevida. E por que eu estarei usando de maneira indevida? Porque logo após, embora esteja aqui na ordem inversa, né, seria assim a ordem direta. Onde os gaturanos de Veneza cantam, e aqui na ordem que ele colocou, onde cantam gaturanos de Veneza, a vírgula estaria inapropriada por causa do verbo que aparece aqui, nesse caso, pela aparição do verbo onde cantam gaturanos de Veneza, ele funcionaria como uma complementação do verbo, não poderia ser aqui a colocação da vírgula, estaria incorreta. B, os poetas da minha terra. Os poetas da minha terra. Veja, os poetas da minha terra está complementando o termo os poetas. Então, se está complementando como se fosse aqui um adjunto adnominal, adjunto adnominal, então não cabe a vírgula. Então, também não poderia ser a letra B, a correta. A gente não pode dormir. A gente não pode dormir. Vírgula entre sujeito e predicado, também não. Não pode acontecer isso. Nossas flores são mais bonitas, vírgula entre sujeito e predicado também não pode. Vamos ver aqui, nossas frutas mais gostosas. Parece que é a letra E. Por que nesse caso aqui vai ser a letra E e não as anteriores? Deixa eu ver se eu consigo desmarcar aqui. Não consegui desmarcar não. O gabarito aqui vai ser a letra E e não as anteriores, porque é o único em que eu posso inserir uma vírgula sem prejudicar o texto. Nossas frutas mais gostosas. Vamos voltar ao texto, né? Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. A gente não pode dormir, Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Ora, nossas frutas são as mais gostosas. Um verbo foi... Aqui nesse caso, um verbo ele foi ocultado. Então, a vírgula indica que houve a ocultação de um verbo. Então, nesse caso específico, eu poderia colocar a vírgula sem prejudicar o texto. Então, aqui seria a letra E. Não pode ser a letra A, porque é como se estivesse uma vírgula entre sujeito e seu complemento. Não pode ser a letra B, porque é entre o núcleo do sujeito, que no caso é poetas, e o seu modificador, os poetas da minha terra, não pode ficar entre vírgulas, entre uma vírgula, só se fosse entre vírgulas em um caso muito específico. A gente não pode dormir, entre sujeito e predicado não coloco vírgula. Nossas flores são mais bonitas, entre sujeito e predicado não coloco vírgula. Mas quando o verbo ele já foi falado anteriormente e no verso seguinte ele não é mais falado, está subentendido que o verbo ali é o verbo ser, entra a vírgula. Então, marcaria aí a letra E. Certo?
Eu espero que essa videoaula ajude você. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, você pode colocar nos comentários e faça uma boa prova, tenha muito sucesso e nos vemos até a próxima aula, tá bom? Tchau.